Oi, gente, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez com um aulão de Direito Tributário. Lembrando a vocês, professor Felipe Valentim. E aí, como a gente viu no último aulão, o conceito de tributo, que foi aquela aula assim, mais geral, para a gente conhecer efetivamente o objeto do direito tributário, hoje a gente vai para uma aula um pouco mais aprofundada. Que aula seria essa? Um assunto corriqueiro, bancas da CESP, principalmente, elas se atentam bastante para esse tema. Qual é? Suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Então, para a gente que vai iniciar esse estudo, é interessante de antemão que a gente tenha já estudado o que é obrigação tributária e, por consequência, o que é o próprio crédito tributário. Ultrapassado isso, é que a gente chega nas hipóteses de suspensão, de extinção e de exclusão do crédito tributário, iniciando o nosso estudo, então, a partir do artigo 151 do CTN. Então, o que é que mencionam o artigo 151 e seguinte? De início, a gente vai pensar na suspensão do crédito tributário. O crédito tributário, ele, após devidamente constituído pelo lançamento tributário, que é aquele ato da autoridade administrativa que traz ao mundo a obrigação de cobrança perante o contribuinte ou o responsável tributário, tendo havido essa constituição do crédito, esses valores do tributo passam a ser exigíveis perante o contribuinte. Acontece que o próprio Código Tributário Nacional estabelece algumas hipóteses em que esse crédito tributário, que normalmente seria exigível, passe a gozar de um status de suspensão. Ou seja, por um momento, ele não pode ser exigido do contribuinte. Desse modo, o crédito tributário, no qual, embora constituído, exista alguns dos fatos elencados no artigo 151 do CTN, a gente está diante, então, das hipóteses de suspensão do crédito tributário. Vamos a elas, então. A primeira das hipóteses, descrita no artigo 151, inciso 1º do CTN, vai falar sobre moratória. O caput do artigo diz: suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Inciso 1º, moratória. E o que vem a ser moratória? Moratória, eu trouxe para vocês aqui o conceito do doutrinador bastante conhecido, Hugo de Brito Machado, quando fala exatamente o seguinte: moratória é a prorrogação concedida pelo credor ao devedor do prazo para pagamento da dívida, de uma única vez ou parceladamente. Então, trocando em miúdos, o que seria moratória? Pensando aqui no conceito trazido por Hugo de Brito Machado. Moratória é um alargamento do prazo para pagamento do crédito tributário. Quem é o credor dessa relação tributária? A Fazenda Pública. Quem é o devedor nessa relação tributária? O contribuinte ou o responsável em matéria tributária. Então, é possível que, mediante lei, a Fazenda Pública prorrogue o prazo comumente estabelecido para pagamento do tributo. A isso a gente vai chamar de moratória. E quais são os efeitos, então, da moratória? Enquanto existir esse prazo de prorrogação, a Fazenda Pública não vai poder cobrar o crédito tributário ali constituído. Então, se o vencimento do pagamento do tributo ocorreria em 30 de setembro do ano corrente, ao se estabelecer uma moratória de 30 dias, entre 30 de setembro de 2013 e o correspondente 30 de outubro de 2013, nesse prazo de um mês, não seria possível à Fazenda Pública cobrar esse crédito tributário em razão da moratória. Só para que fique claro quem é o credor dessa relação, o credor na relação do crédito tributário, a gente não pode esquecer,
é a fazenda pública. Fazenda pública, numa conceituação bastante conhecida, eu trago aqui para vocês, por exemplo, a conceituação trazida por Leonardo Carneiro da Cunha, que a gente vai ver mais à frente, essa conceituação ipsis literis, significa União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações de direito público. Ou seja, aquela que é chamada de fazenda pública pode ser qualquer um desses entes mencionados aqui. E que é interessante que fique claro o conceito e o que abarca a fazenda pública para que a gente saiba exatamente quem é parte credora quando se fala em crédito tributário. Dito isto, uma disposição interessante para a gente analisar sobre moratória está lá no 154 do CTN. A gente já sabe o conceito de moratória. Agora a gente vai ver o que diz expressamente o 154. Salvo disposição de lei em contrário, a moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos à data da lei ou do despacho que a conceder, ou cujo lançamento já tenha se iniciado àquela data por ato regularmente notificado ao sujeito passivo. Parágrafo único. A moratória não aproveita os casos de dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo ou do terceiro em benefício daquele. Então aqui é interessante a gente notar dois aspectos. O primeiro deles é que a lei que instituía a moratória, salvo disposição em contrário, ou seja, via de regra, a lei que instituía a moratória somente vai abranger créditos definitivamente constituídos, ou seja, aqueles que até o momento da edição já estavam exigíveis, já eram passíveis de cobrança. E uma segunda questão bastante interessante é que a moratória não vai aproveitar os casos de dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo. Ou seja, nos casos em que existir qualquer desses elementos praticados pelo sujeito passivo, praticados por aquele que tem o dever de pagar o tributo, a ele não será aproveitada a moratória. E a razão é muito simples. Você não pode trazer benefícios àqueles que agem já com o intuito de não pagar, com o intuito doloso, com o intuito fraudatório ou com o intuito de praticar simulação relativamente à falta de pagamento do crédito tributário. Dito isto, a gente pode partir para a segunda hipótese de suspensão de exigibilidade do crédito tributário trazido no 51. Qual é ele? Caput. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Inciso 2º. O depósito do montante integral. O que significa depósito do montante integral? O sujeito passivo que está diante de uma contenda, que está diante de uma discussão relativamente ao crédito tributário, ele pode depositar o valor do montante integral do tributo, por exemplo, na via judicial. Ele propõe uma ação e, enquanto tramitar a ação, ele não quer que aquele débito possa ser alvo de uma execução fiscal, ser alvo de uma ação que tenha ele, contribuinte, como sujeito passivo. O que é que ele faz? Ele deposita judicialmente o montante integral do tributo e, em razão disso, o crédito tributário está suspenso, ou seja, não pode ser cobrado imediatamente daquele contribuinte. Só que aqui a gente tem que ter em mente um aspecto. O STJ, por meio da súmula número 112, deixou claro que somente o depósito do montante integral e em dinheiro é que seria suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Então, se a gente for pensar única e exclusivamente no artigo 151, inciso 2º, é interessante que a gente complemente essa regra com a súmula 112 do STJ, que diz exatamente o seguinte: o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário
se for integral e em dinheiro. Então, depósito do montante integral, está lá, o 1512 já diz. Para o STJ, você tem que ir mais além. Além do depósito ter necessariamente que ser integral, esse valor deve ser depositado em dinheiro. E aí, para que a gente não perca o foco das possibilidades do depósito do montante integral suspender a exigibilidade do crédito tributário, a gente tem que perceber o seguinte: esse depósito, esse valor, não pode ser do montante que o contribuinte simplesmente entende devido, mas sim e principalmente daquele valor que a fazenda cobra ao contribuinte. Por exemplo, a fazenda pública lavra um auto de infração contra a empresa de um determinado sujeito. Esse sujeito ingressa com uma ação judicial para anular aquele débito. E aí, o sujeito entende devido, vamos dar um exemplo, R$100. E a fazenda pública, por meio do auto de infração, disse que ele deve R$200. Para que ele possa ajuizar a ação com o depósito do montante integral, para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, ele não pode depositar os 100, ele deve depositar os 200. Aqui, mais uma vez, a gente está diante de entendimento jurisprudencial pacífico. Então, o valor que a parte entende devido, se for diferente daquele que a fazenda cobra, para que o sujeito passivo se resguarde, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário por meio do depósito, esse depósito, além de ser do montante integral e em dinheiro, segundo o STJ, também deve ser, se houver divergência entre valores, daquele que a fazenda entende devido. Ok? Dito isso, a gente traz aqui mais uma hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário trazida no 151 do CTN. Qual é ele? As reclamações e os recursos na esfera administrativa. O Luciano Amaro, um doutrinador também em matéria tributária, que vocês devem conhecer bastante, ele menciona, quando trata das reclamações e recursos na esfera administrativa, que é direito constitucionalmente assegurado o de peticionar aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Ele parte daquele pressuposto constitucional de direito de petição, do direito à ampla defesa, do direito ao contraditório, inclusive resguardado na esfera administrativa. Tendo isso em mente, é que o CTN trouxe que, enquanto durar o trâmite do processo administrativo tributário, ou seja, por meio das reclamações, que seriam aquelas defesas, dito aqui, em primeira instância administrativa, e os recursos, que seriam aquelas defesas, aquelas irresignações em segunda instância administrativa. Então, enquanto durar o contencioso administrativo por meio das reclamações, ou simplesmente chamadas defesas, impugnações, e além disso, enquanto durar por meio dos recursos na esfera administrativa, o crédito tributário está com a exigibilidade suspensa, ou seja, repito, não pode ser cobrado imediatamente enquanto durar esse processo administrativo tributário. E aí, a depender de como as leis dos respectivos entes da federação tratem sobre o tema, vão chamar de defesas, de impugnações, de recursos voluntários, pedidos de reconsideração, as próprias reclamações. O que importa aqui é você ter em mente que essa nomenclatura, reclamações e recursos na esfera administrativa, é ampla no sentido de permitir que o contencioso administrativo tributário, enquanto estiver pendente, a ideia é que ele suspenda a exigibilidade do crédito tributário. A quarta hipótese agora, trazida pelo 151, é a chamada concessão de medida liminar em mandado de segurança. Aqui a gente tem 3 pontos para analisar: concessão, medida liminar e mandado de segurança. Começando pelo fim, mandado de segurança.
Quando a gente observa o artigo 5º, inciso 69 da Constituição, a gente vai se debruçar, a gente vai conhecer um instituto trazido pelo Constituinte, chamado mandado de segurança, que nada mais é que uma espécie de ação, nesse caso específico, um chamado remédio constitucional, voltado a proteger direito líquido e certo contra a ilegalidade ou abuso de poder, quando quem comete essa ilegalidade ou abuso de poder é a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício dessas funções públicas. O mandado de segurança ele é regulamentado pela Lei 12.016 de 2009 e que eu faço questão aqui de observar que a gente deve entender e ler essa legislação que é de suma importância não só para o direito tributário. Tendo visto, ao menos superficialmente, o que seria mandado de segurança, repito, um remédio constitucional voltado a proteger direito líquido e certo contra a ilegalidade ou abuso de poder, quando quem comete isso é a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de função pública, a gente vai perceber, agora, pensando aqui nos 3 pontos a serem analisados, o que vem a ser medida liminar. Medida liminar, em caráter bem geral, bem genérico, isso aí vocês vão ver bem direitinho quando estiverem estudando direito processual civil, a medida liminar nada mais é que uma decisão dada pelo juiz que está julgando a causa, que está processando aquela causa, e uma decisão que não entra no mérito, ele não decide o mérito. Ele vai proferir uma decisão anteriormente ao mérito, que é uma decisão chamada decisão interlocutória, na qual ele vai ou salvaguardar o objeto daquele processo, ou ele vai antecipar já a fruição daquele objeto que você pretende se ver de sua posse ao final do processo. Então, a medida liminar em linhas gerais é aquele provimento de urgência proferido via decisão interlocutória, no qual o objeto é resguardado, o objeto é salvaguardado para que ao final do processo quem vencer a lide pegue esse objeto, ou ainda, se a gente pensa aqui na medida de caráter antecipatório, você já desde o início do processo se vê fruindo daquele objeto que você persegue o resultado ao final do processo. Então, no mandado de segurança é possível que você requeira essa medida urgente que não pode aguardar o final do processo, porque poderia esvaziar inclusive o próprio conteúdo do direito perseguido, e acaso seja concedido, ou seja, o juiz diga, ok, estão presentes os pressupostos à concessão da medida liminar em mandado de segurança, esse fato, na linha da literalidade do CTN, artigo 151, inciso 4º, é suficiente a suspender a exigibilidade do crédito tributário. Aqui eu trouxe para vocês, para não ficar simplesmente na teoria, um exemplo da aplicação da medida liminar. Existe uma súmula no STF, a súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, que menciona o seguinte: é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Ou seja, se você, ao transferir uma mercadoria do seu estabelecimento para aquele sujeito que comprou a sua mercadoria, e você, por um acaso, se encontra inadimplente com os tributos daquele estado, a exemplo do ICMS, o sujeito que se encontra lá na fronteira, ele não vai poder apreender a sua mercadoria com o fim de que você pague os tributos oriundos de outra relação, oriundos de outras operações. E isso está consubstanciado na súmula 323 para verificar que isso é um tema pacífico no judiciário. Se é súmula, é porque o tema normalmente é pacífico. Então, você imagine que a mercadoria ainda assim é apreendida e o sujeito, diante disso, procura um advogado e o advogado, então,
impetra um mandado de segurança com um pedido liminar baseado na súmula 323, dizendo, olha, ele apreendeu a mercadoria com um fim indireto, como meio coercitivo, para que eu pague os tributos correspondentes de outras operações. Nesse caso, é provável que o juiz conceda a medida liminar em mandado de segurança e, por consequência, promova a suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto se observarem os efeitos dessa medida liminar. Além das hipóteses já tratadas, que o Código expressamente menciona que suspende a exigibilidade do crédito tributário, a gente tem também, complementando o outro inciso, o inciso 4º, o inciso 5º do artigo 151 do CTN, quando mencionam que suspende a exigibilidade do crédito tributário a concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outras espécies de ação judicial. Vocês já sabem que medida liminar ou tutela antecipada são aqueles provimentos de urgência requeridos antes do julgamento final do processo e, acaso concedidas, seja em mandado de segurança, seja em outras espécies de ação, como, por exemplo, a ação de cunho declaratório, a ação de cunho anulatória do débito fiscal, concedida essa medida, suspende a exigibilidade do crédito tributário. Como exemplo aqui para vocês, eu trago uma ação anulatória de lançamento tributário com pedido liminar, na qual, ao final, já que é uma ação anulatória, você quer anular o débito. Só que até que isso ocorra pela morosidade normal do judiciário, você requer, com o pedido liminar, que sejam expedidas as certidões de que tratam o artigo 206 do CTN, que é a certidão positiva de débitos com efeitos negativos, normalmente é essa, enquanto durar o trâmite do processo, ou seja, enquanto o processo estiver correndo, a empresa não se vê impedida de ter acesso às suas certidões de regularidade fiscal, como as certidões de que tratam o 206 do CTN. Além disso, e como última hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nós temos aqui o mais conhecido, talvez, qual seja o parcelamento. O parcelamento, entendido aqui como favor fiscal, esse é um entendimento maciço da jurisprudência, depende, segundo o próprio CTN, de lei específica, como a gente pode ver aqui no 155A, que foi incluído em 2001. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica, daí a gente pensar em favor fiscal, e o parágrafo 1º vai dizer o seguinte: salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui juros e nem exclui a incidência de multas. Isso porque o parcelamento, como favor fiscal, ou seja, de você pagar o crédito tributário de forma parcelada, não implica que nessas parcelas, não estarão inclusas as multas e os juros. Sim, elas têm que estar, elas devem ser incluídas nesse cálculo do pagamento parcelado, disposição expressa do parágrafo 1º do artigo 155A do CTN. Saindo agora das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o próprio CTN, agora nos artigos 156 a 174, vai trazer das hipóteses de extinção do crédito tributário, ou seja, aquelas hipóteses em que você considera morto e acabado o crédito tributário, em que você se considera satisfeito ou simplesmente extinto o crédito. Essas hipóteses estão discriminadas de forma taxativa no artigo 156 do CTN. Eu digo taxativa por quê? Porque somente aquelas hipóteses lá delineadas no 156, segundo o entendimento do STF, é que são causas à extinção do crédito tributário. Ou seja, se um outro ente promove uma alteração no Código Tributário da sua própria entidade, o Estado, o município, esse crédito tributário, segundo a visão do STF, não vai poder ser extinto, mas somente pelas hipóteses expressamente previstas de forma taxativa no 156. Primeira delas, e mais comum, pagamento. Veio aqui a notificação de débito, você pagou, extinguiu o crédito tributário.
Importante aqui eu trago para vocês é a regra do 163 do CTN, que fala no que se chama imputação proporcional. O que é isso? Existindo mais de um débito do mesmo contribuinte com relação à mesma fazenda, o Estado, o município, a União, existindo pagamento do sujeito passivo, como é que isso vai ser contabilizado para os fins de registro da fazenda? 163 vai dizer isso. Em primeiro lugar, aqueles débitos por obrigação própria. Em segundo lugar, advindo de responsabilidade. Primeiramente, contribuição de melhoria, depois taxas, depois impostos. Na ordem crescente dos prazos de prescrição e na ordem decrescente dos montantes. Isso aqui é uma regra importante de ser vista para que vocês saibam como se dá o pagamento no caso de você ter uma série de débitos com o mesmo ente da fazenda. Prestar muita atenção nesse 163 do CTN. A segunda hipótese é a hipótese de compensação, encontro de contas, lá descrito no Código Civil, artigo 368. Trouxe para vocês aqui o conceito dado por Ricardo Alexandre, que se opera a compensação quando duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, e a consequência é que as duas obrigações extinguam-se até onde se compensarem. Ou seja, você tem débitos e créditos perante uma fazenda, você pega aquele seu crédito, compensa com seu débito e o que restar, se for maior o débito, você paga o restante. Se for maior o crédito, você pede a restituição daquele valor perante a fazenda. Regra importantíssima está trazida aqui foi trazida pelo 170A do CTN. O que é isso? Se você tem uma discussão judicial a respeito de determinada compensação, a respeito de determinado crédito que você tem, você não pode, até que haja o efetivo trânsito em julgado, naquela ação que você discute aquele crédito, até que haja esse trânsito em julgado, você não pode realizar compensação. Isso daí, regra expressa do 170A, e que é importantíssimo para a gente entender o momento exato em que pode ser realizada a compensação, no caso de você efetivamente ter acionado o judiciário para reconhecimento daquele crédito. Uma outra hipótese bastante conhecida é a hipótese da transação, 1563 do CTN. Mais uma vez aqui, somente mediante lei é possível, já que a gente está falando aqui de patrimônio público, somente mediante lei é que esse patrimônio público pode ser transacionado, ou seja, concessões mútuas para que aquele valor de determinada monta possa ser reduzido e aquelas obrigações que o sujeito passivo deveria cumprir sejam ali observadas de modo a realizar efetivamente a extinção do crédito tributário. Ou seja, a lei estabelece condições que estabelecem obrigações mediante concessões mútuas para que esse crédito tributário possa ser extinto. Trata-se, em verdade, de uma verdadeira negociação autorizada por lei. Uma outra hipótese é a hipótese da remissão. Aqui eu trago para vocês remissão com 2 S's. Por que isso é importante? Porque existem outros institutos do direito que não do direito tributário, como, por exemplo, a remissão com C cedilha, que não é essa a hipótese. Por quê? Essa remissão com 2 S's trata-se de perdão da dívida. Então, eu trouxe aqui para vocês o conceito dado por Eduardo Sabag, que fala que remissão é o perdão da dívida pelo credor. É a liberação graciosa ou unilateral da dívida pelo fisco. Ou seja, o fisco, mediante alguns requisitos tratados no 172, entre outros, estabelece ou faculta o fisco de perdoar a dívida do contribuinte. E aqui, quando a gente fala em perdão de dívida, a gente está falando de obrigação tributária principal. A gente só fala em remissão de obrigação tributária principal. E, para ser mais específico, de tributo. A gente não está falando aqui de multa nem de juros. A gente está falando do valor principal, o valor do tributo. Então, essas regras do 172 fala que essa remissão pode ser total ou parcial, atendendo às diversas situações trazidas, como, por exemplo, situação econômica do sujeito passivo,
considerações de equidade, diminuta importância do crédito tributário, entre outros, observem aqui, tá? Não deixe de observar 172, quando fala quais são as possibilidades de fundamentação da remissão. Prescrição e decadência são outras possibilidades de extinção e que eu trouxe aqui para vocês somente o conceito. Por quê? Prescrição e decadência serão analisadas detidamente em aula à parte. Mas só para que a gente saiba o que é prescrição e o que é decadência, a gente vai trazer aqui o entendimento de mais um doutrinador, Ricardo Lobo Torres, quando fala que decadência é a perda do direito de constituir o crédito pelo lançamento. Já a prescrição é o fato de o fisco não poder mais acionar o judiciário para cobrar, mediante ação, um determinado débito porque passou determinado lapso temporal. Então, prescrição retira a possibilidade de a Fazenda promover a cobrança do seu crédito. E como é que ela promove a cobrança do seu crédito? Mediante ação judicial ou mesmo mediante processo administrativo para os fins de cobrança do crédito tributário. Uma outra hipótese é a conversão do depósito em renda. Ou seja, a gente falou em depósito anteriormente. Então imagine que o sujeito depositou o valor e ao final, por exemplo, ele saiu perdedor na ação. Saindo perdedor, aquele valor que está ali depositado no processo vai ser colocado para o patrimônio do ente tributante. Esse procedimento de pegar o valor depositado e colocar para o patrimônio do ente tributante se chama conversão em renda. Já que a gente falou que era um depósito, é a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda. Outras hipóteses trazidas no 156, que aqui são bastante hipóteses de extinção do crédito tributário, eu trouxe para vocês a decisão judicial passada em julgado, ou seja, aquela decisão que reconhece que o valor não é devido. Quando essa decisão passou em julgado, ou seja, transitou em julgado, o crédito tributário está extinto. Ainda, a decisão administrativa irreformável na esfera administrativa, ou seja, se o próprio ente tributante na sua esfera administrativa reconhece que não é devido aquele valor, tendo passado todo o trâmite do processo administrativo, aquela decisão vai se tornar imutável do ponto de vista administrativo tributário e, por consequência, também vai extinguir esse crédito. Uma outra hipótese é a consignação em pagamento. É possível que o sujeito queira, ele se vê de alguma forma impedido de realizar o pagamento, ele vai lá em juízo, promove uma ação de consignação em pagamento, ou seja, ele coloca aqueles valores à disposição do fisco, mas ele tem dúvida a quem pagar, por exemplo. Então, ele tendo dúvida, ele coloca aquele valor na consignatória e após o julgamento dessa ação, e aí a gente retorna aqui para a decisão judicial passada em julgado, vai ser realizado o pagamento mediante o valor colocado lá na consignatória e, por consequência, também será extinto o crédito. Além disso, o próprio pagamento antecipado, naquelas hipóteses de lançamento sujeito à homologação, tratado aqui no inciso 7º, no qual o sujeito apura quanto deve, declara que deve, promove o pagamento e fica sob condição resolutória de ulterior homologação, esperando que o fisco declare, seja expressa, seja implicitamente, que aquele crédito tributário foi extinto. Por fim, a gente tem a dação em pagamento de bens e imóveis, que foi uma inovação trazida bem depois da criação do CTN, alteração trazida aqui por lei complementar, no qual a dação em pagamento, ou seja, você vai receber um bem diverso daquele que você pactuou que receberia, no caso específico aqui vai ser um bem imóvel, ou seja, o sujeito ativo receberia um valor oriundo do tributo que é devido, mas a lei pode autorizar que ele, ao invés de receber o valor, que seria o normal, ele receba um bem imóvel do sujeito, uma casa, um terreno, um apartamento, para quitar o crédito tributário. Ou seja, aquele valor que seria devido normalmente mediante valor, mediante dinheiro, ele vai receber uma prestação diversa da que foi acordada, porque o CTN autorizou que esses bens imóveis
nas condições de lei específica para fixação de sua forma e condições, seja causa suficiente à extinção do crédito tributário. E aqui eu repito, bens imóveis. Além disso, das hipóteses de suspensão e de extinção, nós teremos para finalizar essa aula as hipóteses de exclusão do crédito tributário, descritas aqui nos artigos 175 a 182 do CTN. O que é exclusão do crédito tributário? Você tem todos os elementos possíveis de incidência da norma. A fato gerador, a sujeito ativo, a sujeito passivo, a base de cálculo, a alíquota. Há todos os elementos definidos na legislação tributária aptas a fazer incidir a norma e, por consequência, obrigar o sujeito a pagar o tributo? Há. Mas, por razões que o próprio Código determina, essa necessidade de pagamento vai ser afastada. Ele delimita isso em duas hipóteses. A primeira delas é a isenção. Isenção trazida aqui no artigo 1751 do CTN. Isenção é palavra comum no cotidiano. Isenção é o fato de o sujeito promover, ele vai dizer a você o seguinte: você, em determinadas hipóteses, não vai precisar pagar o crédito tributário. Essa é a visão cotidiana. O que a gente tem que ver aqui que isenção é, e aqui pensando na doutrina clássica mesmo, é que isenção é um favor legal consubstanciado na dispensa do pagamento do tributo devido. Ou seja, a lei vai dizer que você vai ser dispensado de pagar o tributo. Ou seja, toda a hipótese de incidência está lá. Só que por um motivo X, você será dispensado. Isso até para que a gente consiga diferenciar extinção de exclusão. Na isenção, a gente vai ver que ela pode ter prazo determinado ou não ter prazo determinado. Ocorre que, quando ela não tiver prazo determinado, para que essa isenção seja revogada, vai depender de lei específica para que mencione qual é o momento e quais são as condições dessa isenção ser extinta. Aí aqui a gente vem o 178 para trazer exatamente o texto que fala: a isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, observado o disposto no artigo 104, inciso 3º do CTN. Então, isenção, para que a gente amarre bem o conceito, é aquela hipótese definida em lei, na qual, embora existam todos os elementos necessários à incidência da norma tributária, o legislador, e aí vem um favor fiscal do legislador atendendo a determinadas condições, como, por exemplo, a capacidade do sujeito passivo de pagar aquele tributo e não pagar, a região foi atingida por um enchente, e aí, por consequência, a economia ficou bastante abalada. Então, essas hipóteses podem subsidiar, podem fundamentar a existência de uma isenção. Ou seja, naquela hipótese, seria possível, sim, o pagamento, a cobrança. Mas, por razões diversas, o legislador, atento em alguns pontos até sensível à ocorrência de algum fato, decide afastar, decide excluir o crédito tributário naquela situação. Além disso, a outra hipótese de exclusão é a chamada anistia. E aí vem, o que é anistia? Anistia é também perdão. Só que a anistia só vai dizer respeito às infrações em matéria tributária, ou seja, às multas. Enquanto a remissão, com 2 S lá do 156 do CTN, vai extinguir o crédito tributário. Por quê? Porque a remissão atinge o próprio tributo, a anistia vai atingir as multas, os valores oriundos de infrações em matéria tributária. Aqui eu trago o clássico Aleomar Baleiro quando fala: a anistia não se confunde com a remissão. Esta, ou seja, a remissão, pode dispensar o tributo, ao passo que a anistia é limitada à exclusão das infrações, não esqueçam disso, cometidas anteriormente à vigência da lei que a decreta. Então, para ficar bem claro na cabeça de vocês, anistia vai dizer respeito à multa, vai dizer respeito a infrações em matéria tributária.
enquanto que a remissão vai ser voltada ao tributo devido. E aí isso vai diferenciar a anistia, a hipótese de exclusão do crédito tributário, e a remissão, a hipótese de extinção do crédito tributário. Além disso, é importante que se diga que o 181 do CTN fala que a anistia pode ser concedida em caráter geral ou limitado. Veja o que diz o texto. 181. A anistia pode ser concedida, inciso 1º, em caráter geral. Inciso 2º, limitadamente. Por exemplo, infrações relativas a determinado tributo. Infrações punidas com penalidades até determinado montante. Em determinada região do território. Sob condição do pagamento no prazo fixado na lei que a conceder. Então, 181, quando fala das hipóteses limitadas que pode existir na lei que institui a anistia, ela pode ser voltada a determinado tributo, a atingir somente determinada região. Tudo isso para afirmar a seguinte premissa. A anistia, também por ser um favor fiscal, ela pode ser limitada a determinadas condicionantes. Quais são elas? Descritas no artigo 181 do CTN. Minha gente, tendo visto suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário, por meio desse aulão, a gente pode sair simplesmente da aula teórica e ir para a prática. Como? Aqui em cima, na nossa resolução de questões. Não se esqueçam a importância de casar esses dois temas, a teoria e a prática, para que a gente possa ficar afiado e responder as principais questões de concursos nessa matéria. Bons estudos e até a próxima!